Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre a força eletromotriz induzida sobre um condutor móvel. Para começar, nós deveremos lembrar sobre a lei de Faraday-Lenz. Aconselho a todos a assistir o vídeo, que é dedicado, à explicação dessa lei. E como lembrete, a gente tem aqui a nossa força eletromotriz induzida. Ela depende da variação do fluxo magnético dentro de um certo intervalo de tempo, sendo que a força eletromotriz induzida é medida em volts, a variação do fluxo magnético é medida em Weber e o intervalo de tempo é medido em segundos. A gente tem que se lembrar que na equação da lei de Faraday-Lenz nós temos um sinal negativo. Esse sinal negativo está indicando que a polaridade da força eletromotriz induzida deve se opor à variação do fluxo magnético indutor. Bom, como a gente tem que ter variação de fluxo, eu desenhei aqui um tipo de uma espira, que está imersa num fluxo uniforme, num campo uniforme. Esse condutor ele tem uma parte que é com condutores fixos e uma parte que é um condutor móvel. Então, o fluxo inicialmente a gente consegue calcular, A gente tem as equações de cálculo, dependem da área onde essa espira está imersa. No segundo momento, se eu aumentar aqui, se eu deslocar esse condutor para a direita, percebam que o tamanho aqui se modificou, ou seja, a gente aumentou a área da espira, fazendo com que o fluxo também se aumente. Bom, o condutor móvel, então, que é essa parte aqui do lado direito, ele está imerso num campo magnético uniforme e ele está se movendo a uma velocidade v em metros por segundo. Para a gente calcular o fluxo, nós devemos nos lembrar da fórmula, que o fluxo é igual ao B, que é o nosso campo magnético, vezes a área da espira, vezes o cosseno de um ângulo, sendo que o ângulo é a normal, a superfície da espira e o próprio campo magnético. Nesse caso desenhado, a normal da superfície da espira ela forma um ângulo de 0 graus com o campo magnético. Por causa disso, o fluxo inicial, quando a gente faz o cosseno de zero, vai dar 1. Então, o fluxo vai ser o valor do campo vezes a área, que vale A vezes L. No segundo caso da direita, a gente mostra aqui que o fluxo final, ou seja, quando o condutor se moveu para a direita, a área agora ela é maior. A gente consegue calcular o fluxo final fazendo campo magnético B, ou indução magnética, vezes o tamanho, Bzinho aqui, vezes L. Sabendo que o fluxo na condição inicial era 1 e depois na condição final era outro, a gente pode afirmar que existe a variação de fluxo. E a variação de fluxo a gente calcula fazendo a diferença do fluxo final com o fluxo inicial. Isso vai dar B vezes a distância B menos A vezes L. Já a variação de tempo, a gente está considerando um intervalo de tempo. Tempo final, onde meu condutor móvel está aqui na posição final, e o tempo inicial, onde o meu condutor está na condição inicial. Nosso objetivo na prática é calcular a força eletromotriz induzida. Então, sabendo que esse meu condutor está se movimentando com a velocidade B e tem uma variação de fluxo em relação ao intervalo de tempo, e a gente sabe que essa variação de fluxo é função do posicionamento desse condutor móvel, a gente pode afirmar que quando eu coloco aqui a equação ε igual a menos delta fluxo sobre delta t, essa parcela aqui B menos A sobre a constante de tempo, o intervalo de tempo, é a própria velocidade. Percebam também que aqui eu não coloquei o sinal negativo na equação, a gente só vai calcular um módulo com essa fórmula. O sinal a gente vai determinar depois. O módulo da força eletromotriz induzida a gente consegue calcular fazendo B, que é o próprio campo magnético, uniforme, vezes a velocidade do condutor, vezes o comprimento desse condutor L. Essa é a equação que a gente vai utilizar. Como que a gente vai determinar o sentido da corrente elétrica induzida, já que nós teremos uma fém induzida nos terminais deste condutor móvel, vai surgir uma corrente elétrica induzida. E o sinal, ou seja, o sentido dessa corrente elétrica induzida pode ser horário ou anti-horário. Isso vai depender do tipo de variação do fluxo indutor. Nesse caso exemplificado aqui, a minha barra se movimentou para a direita. E quando ela se movimentou para a direita, percebam que houve um aumento do fluxo. Então, para a gente calcular o sentido da corrente induzida, a gente tem que se lembrar que no interior da espira deve surgir uma corrente induzida contrária à variação do fluxo indutor. Bom, se aumentou o fluxo B, a partir do momento que eu faço um movimento aqui da minha barra, vai surgir uma fém nos terminais do condutor de tal maneira que a corrente elétrica
nesse caso, fique no sentido horário, porque a minha corrente induzida vai produzir um fluxo entrando no plano do papel, um campo entrando no plano do papel, de tal maneira que se oponha ao acréscimo de fluxo indutor, que é o fluxo aqui em azul saindo do plano do papel. Então, percebam que com a regra da mão direita, se eu colocar aqui o polegar aqui apontando para a corrente, com a regra da mão direita eu percebo que o fluxo aqui vai ser entrando, ou seja, é uma maneira de anular a variação do fluxo indutor. Exemplo, uma barra móvel se desloca para a direita com velocidade de 10 metros por segundo e depois retorna para a esquerda com velocidade de 5 metros por segundo. Considere que este dispositivo abaixo foi submetido a uma indução magnética de 230 militesla orientado conforme o desenho, ou seja, está entrando no plano do papel, tá? O campo magnético uniforme. Considere que a resistência da barra fixa é de 5 ohms e que o comprimento dessa barra é de 140 centímetros. É para a gente calcular a tensão elétrica induzida e determinar o sentido da corrente elétrica induzida para os dois casos de movimentação da barra. E no final, para a gente calcular qual a potência dissipada no resistor. Vai movimentar a barra para a direita e depois para a esquerda com duas velocidades diferentes. Então, eu vou desenhar aqui esses dois casos e com os dados do papel a gente vai fazer passo a passo esse exercício. Então, no caso 1, esse meu condutor móvel de 140 centímetros está se movimentando para a direita, com a velocidade de 10 metros por segundo. E no caso 2, ele está se movimentando com a velocidade V2 para a esquerda. O módulo do campo magnético, da indução magnética B, vale 230 militesla, né? Ou seja, 230 vezes 10 na menos 3. O sentido aqui do campo magnético indutor é entrando no plano do papel. Bom, para calcular então a FEM, a gente tem que se lembrar da nossa equação E igual a B vezes V vezes o L. Então, a gente vai utilizar essa equação para os dois casos. Então, no primeiro caso, força eletromotriz induzida vale 230 militesla vezes a velocidade V1, que é 10, vezes o comprimento, que é 140 centímetros. Fazendo isso, a gente tem o resultado. FEM induzida é 3,22 volts. No caso 2, E2, aplicação da fórmula, tem aqui o mesmo campo magnético indutor, 10 a menos 3, vezes velocidade de 5, vezes 140 centímetros, comprimento. A FEM, a tensão induzida, é de 1,61 volts. A corrente induzida, o módulo dela vale a própria tensão, né? Divididos pela resistência. O valor da resistência é 5, né? Então vai ser aqui 3,22 divididos por 5, vai me dar 0,64 amperes. Corrente I2 é igual o valor da tensão, E2, induzida pela resistência, que é o próprio 1,61 divididos por 5. Isso vai me dar 0,322 amperes. Potência dissipada em cada caso. P1 é a FEM vezes a corrente I1. Vou ter aqui 2,074 watts de potência dissipada. No caso 2, é a tensão 2 vezes a corrente 2, que vai me dar 0,518 watts. Agora a gente precisa determinar o sentido da corrente elétrica. Bom, a gente sabe aqui que a corrente ela vai circular aqui em toda a parte condutora, né? Dessa minha espira. Só que qual que é o sentido? Horário ou anti-horário? E a mesma coisa aqui, a corrente ela vai circular toda essa parte condutora. E qual que é o sentido? Horário ou anti-horário? Bom, a gente tem que criar uma corrente elétrica induzida de tal forma que ela se oponha à variação do fluxo indutor. Se a gente está se movimentando para a direita, se essa barra móvel está se movimentando para a direita, está aumentando o fluxo entrando no plano do papel. Então tem que criar um fluxo induzido que saia do plano do papel. Para fazer isso, aplicando a regra da mão direita, eu tenho que criar uma corrente que seja no sentido anti-horário. Então, fazendo aqui a regra da mão direita, polegar apontando para a
corrente elétrica. Agora, outro caso, se a minha barra está indo para a esquerda, eu estou diminuindo o fluxo entrando do plano do papel. Eu quero, então, criar um fluxo que aumente, que seja contrário a essa diminuição, ou seja, mais fluxo entrando no plano do papel. Para fazer isso, a minha corrente ela tem que ser no sentido horário, corrente 2. Então, o I1 no sentido anti-horário e 2 no sentido horário. Obrigada, pessoal!